Olá, paz do Senhor, bem-vindo ao programa da Escola Dominical. Chegamos hoje à última lição deste trimestre sobre oração. Hoje vamos estudar a questão do tempo, como funciona o tempo e a oração. O tema de nossa aula, orar poupa tempo. Comigo aqui a lição da Escola Dominical, mostrando aqui para você. Esta é a lição da Escola Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada. Informe-se sobre esse programa para que você conheça muita coisa de Deus da Bíblia e ainda tenha certificado em teologia. Além da revista da escola, você tem também um livro de leitura complementar para você aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. E além deste livro de leitura complementar, um segundo livro que escrevemos, está bem aqui encartado na lição, que é Para se apaixonar pela oração, onde escrevo coisas profundas sobre vida de oração com Deus, muita coisa aqui, aprendendo uns com os outros. Uma lição maravilhosa, encerramento do trimestre, uma festa, realmente, porque 13 lições sobre oração. Isso é um tesouro de Deus que Ele coloca em nossas mãos. Comigo eu tenho aqui uma classe de escola dominical, tudo bem? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Estão animados para a última aula? Com certeza. Última aula do trimestre. O tema, vamos dizer o assunto da lição? Orar poupa tempo. Texto áureo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Verdade prática? Deus sempre mostra o caminho certo a seguir. Temos também uma leitura bíblica que na escola dominical, nas igrejas, é feito por toda a classe, às vezes por toda a igreja, é recitado. Eu vou pedir a Humberto que faça, está em Filipenses, capítulo número 4, do verso 4 ao 7. Pode ler, Humberto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Obrigado, Humberto. Nós temos aqui na página 78 o esboço de nossa lição. A lição dividida em 3 partes, o tempo em que vivemos, primeiro o reino e depois entenda o mecanismo. Peço que vocês digam comigo os tópicos dessas divisões. O tempo em que vivemos, geração velocidade, casa de força, orar poupa tempo. No segundo bloco vamos ver primeiro o reino. Temos Lei infalível, vença a ansiedade, seu esforço é pouco. No final da aula, entenda o mecanismo, 3 partes aí. Padrão celestial, deixe Deus agir, ore antes. Qual o tempo em que vivemos? A gente precisa sempre fazer uma leitura do nosso contexto. Lá em Eclesiastes, Salomão falou sobre isso, sobre observar o tempo. E para tudo a propósito, a gente lê aquele capítulo e entende que o homem sábio é o homem que sabe interpretar bem o tempo em que vive. E a nossa geração é a geração velocidade, está escrito aqui. Porque realmente a internet facilitou muito a nossa vida, mas também nos tornou mais acelerados, não é verdade? E os nossos compromissos hoje eles são monitorados. Nós estamos sendo monitorados em todo canto. Câmeras nas ruas, nas repartições, na igreja, estão nos acompanhando. E agora, quando entramos no trabalho, os nossos pontos são digitais. É possível saber exatamente a hora em que entramos e saímos do nosso trabalho. Há uma cobrança bem mais rigorosa. E se por acaso alguém tentar mandar o outro no lugar dele, o que não pode porque é digital o ponto, mas de alguma forma encontrasse o meio, a câmera lá do alto mostraria que era outro. E as nossas passagens aéreas são compradas pela internet e os nossos check-ins são feitos também pela internet. Nós vivemos uma corrida. É uma corrida espacial mesmo, né? Porque a Terra está girando e a gente parece que está cada vez mais entrando nesse mundo da mecânica quântica. A gente está rodando cada vez mais numa velocidade
impressionante. E a gente não pode desligar mais o celular. E se a gente desligar o celular, quando a gente ligar, todo mundo vai saber. Porque vai chegar uma mensagem dizendo, liga agora que está disponível. Significa dizer, ele acordou, ligou o celular agora. Nós estamos sendo acompanhados. É interessante, de alguma forma, a gente tirar desse mundo da cibernética, da internet, da tecnologia da informação, lições da nossa vida com Deus. E a gente tira muitas lições. Por exemplo, a questão da oração, a velocidade da oração, como é o mundo de Deus, se o homem é muito rápido, como deve ser o trabalho dos anjos, como chega rápido a nossa oração, é instantânea, é em tempo real, como acontece. Tudo isso é interessante quando a gente pensa e quando a gente lê a Bíblia sobre oração, sobre revelação. Vivemos esse tempo. Então vamos encontrar, diz o final deste tópico, geração velocidade, podemos encontrar, por exemplo, entre obreiros, pessoas que estão muito ocupadas com o serviço de Deus, que não tem tempo mais para orar, né? Eu ouvi um testemunho muito impactante de um homem de Deus, um pastor notório. Ele foi um dia conversar com Deus e o Senhor disse para ele, não tenho prazer na tua vida. Ele disse, como, Senhor? Não tem prazer, eu vivo para o Senhor. Dirijo tantas igrejas, o ministério tão grande, eu vivo trabalhando para o Senhor. O Senhor disse para ele, você tem tempo para tudo, menos para mim. Ele andava muito ocupado com o serviço cristão, mas havia esquecido da oração, de estar ali diante do Senhor, como o principal bem. O tópico 2 fala sobre, tem essa expressão aqui, casa de força. E essa é uma expressão própria de Charles Spurgeon. Ele foi um pastor inglês que viveu aqui, está na revista, de 1834 a 1892. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Um homem com poder da palavra, de eloquência, de gesticulação, que se diz que quando ele pregava no templo, conhecido como Tabernáculo Metropolitano, em Londres, nessa época, 5.000 pessoas assentadas, em algum momento ficavam tão arrebatadas pelo poder da eloquência da pregação de Spurgeon, que dizem os historiadores que se alguém passasse ao lado, imaginava que aquele templo estava fechado. As pessoas estavam tão compenetradas em ouvir as verdades espirituais que esse homem de Deus ensinava. E até hoje temos muito, por exemplo, aqui dele nesta revista. Veja, qual o segredo de Spurgeon? Pessoas do mundo inteiro iam visitar o Tabernáculo Metropolitano. Moody, um grande pregador americano, cruzou o Atlântico para encontrar Charles Spurgeon. Quando chegou lá, Spurgeon disse, venha aqui, eu vou lhe mostrar o segredo. Levou até um subsolo do templo, onde pessoas estavam prostradas orando, e disse, aqui é a casa de força desta igreja. O segredo está aqui, na oração. Precisamos entender isto, de termos a nossa casa de força, onde a gente se reabastece. A internet também nos ensina isso, os laptops que precisam ter bateria. E sem energia nada funciona. A gente precisa dessa energia da casa de força. E foi Charles Spurgeon também quem nominou o nosso terceiro tópico, orar poupa tempo. Ele escreveu e pregou um dia sobre isso. E ele, falando sobre isso, Charles Spurgeon citou Martinho Lutero, que um dia disse o seguinte, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que não darei conta com menos de 3 horas de oração. Que lição extraordinária. Entender que, à medida que nós investimos tempo na oração, nós poupamos tempo e trabalho de tantas coisas que nos preocupam no dia a dia. Está muito interessante a aula, gente. A gente vai voltar daqui a pouco, no segundo bloco, com mais para você sobre a nossa última aula de Escola Dominical sobre oração. Até lá.